Olá, já estamos na reta final para as eleições de 2018, domingo é dia de votação e a TV Noir convidou o secretário de Tecnologia e Informação do TRE-RN, Marcos Maia, para vir nos passar para vocês as últimas informações e orientações para o eleitor. Bem-vindo, obrigada por ter vindo. Bom dia, estamos à disposição. Pois bem, 22 anos de urnas eletrônicas e ainda tem gente que lança dúvidas sobre a confiabilidade desse sistema. Como é que o TRE e o TSE, no caso, orienta o TRE a se colocar sobre essa questão? Nós temos a certeza e a confiança que o sistema é bastante seguro. Como você mesmo afirmou, 22 anos já em utilização, desde 1996, quando iniciamos apenas nas capitais. E temos diversas barreiras de segurança para garantir que esse sistema é seguro. Tem pessoas que defendem o voto impresso para dirimir essas dúvidas. Como é que o senhor avalia? O voto impresso seria mais uma barreira de segurança, que seria uma comprovação, em caso de alguma dúvida, de você ter o voto materializado. Hoje nós temos apenas o registro digital do voto, ou seja, todos os votos são registrados de forma aleatória dentro da urna para garantir o sigilo do voto, mas se houver um pedido de esclarecimento, nós temos todos os votos dados pelos eleitores. E quantas urnas eletrônicas serão usadas no Rio Grande do Norte? Nós temos aproximadamente 8.000 urnas envolvendo sessões eleitorais, mesas específicas para acolher as justificativas eleitorais e as urnas que nós chamamos de contingência, que são aquelas que estão preparadas para serem substituídas em caso de falha em algum equipamento. Ainda há voto em cédulas no Estado? Nós preparamos um contingente pequeno de cédulas que ficam nas sedes de regiões para, no caso de um insucesso nas contingências, porque primeiro nós temos diversas práticas para evitar uma votação manual, mas algumas vezes pode ser que não tenhamos sucesso e teremos que entrar com a votação manual. Mas de ordem, tudo eletrônico. Cédula só se for uma emergência. Só se for uma emergência. No ano passado, na eleição passada, nós não tivemos nenhum caso de votação manual. E no caso da biometria, quanto do eleitorado já está biometricamente cadastrado? A gente chega a dizer que é 100%. Por que 100%? Porque todos tiveram a oportunidade de comparecer. Esse ciclo agora, 2016, 2018, foram 99 municípios, mas, na realidade, não chega a 100%, porque alguns eleitores, não por culpa dele, houve alguma inconsistência nesses dados, eles estão no cadastro sem a biometria, mas ele não vai ter prejuízo algum, que ao se dirigir à sessão eleitoral, a urna sabe se tem a biometria dele ou não. Mas é um percentual muito pequeno de eleitores que vão votar sem a biometria. E o que levar no caso de estar com a biometria cadastrada e não estar? Com a biometria cadastrada, nós, teoricamente, não precisávamos mais de nenhum documento, mas isso pode ser que a biometria não seja reconhecida e ele vai ter que ser identificado da maneira tradicional, que é utilizando um documento oficial com foto, que pode ser o e-título, que nosso aplicativo é título, desde que tenha a biometria. Ou seja, quando ele baixar o e-título e sair a fotografia dele, é porque está tudo ok. Se não tiver biometria, levar o título em papel. Isso. Mas, por precaução, é bom levar, não só... O título não é tão importante. O título é importante para localizar a sua sessão eleitoral. Mas o obrigatório é um documento oficial com foto, se não for identificado pela biometria. E no caso de saber onde vai votar exatamente, foi ativado essa semana já o Disque Eleitor, não é isso? O Disque Eleitor também é uma forma, que o número é 0800 084 5464, além de que estamos funcionando já essa semana, no período das 12 às 19, e no sábado e domingo, das 7 às 18 horas, nós estamos com uma equipe grande lá para atender os eleitores que tenham não só dúvida do seu local, mas qualquer outra dúvida que eles possam esclarecer. Qual é o horário de funcionamento desse telefone, desse atendimento? É 12 às 19, agora até sexta-feira, e no sábado e domingo, 8 às 18. De meio-dia às 19 horas até sexta-feira. Isso. E no sábado e domingo, 8 às 18. Você vai cobrir todo o dia. Outra informação importante, que o e-título que você tem, quem baixou, ele também é uma forma de... Atualizado.
atualizado e também você pode consultar o local de votação de outra pessoa. Sim. Então, através do e-título, você consegue ajudar outra pessoa. Através do CPF ou do número do Não, título? tem que ter o número do título ou o nome completo e alguns dados complementares para que possa o sistema identificar. É sempre bom lembrar, voto facultativo, voto obrigatório. Quais são as faixas etárias? O voto é facultativo para aqueles que têm mais de 70 anos e os que têm menos de 18 anos. Né? Ou seja, aquela faixa de 16 a 18 anos. E eu estava vendo aqui, tem sessões para voto em trânsito e todas as sessões eleitorais podem fazer a justificativa. Como é que vai funcionar esse voto em trânsito? Esse voto em trânsito foi para os municípios com mais de 100 mil eleitores, que aqui no Rio Grande do Norte nós temos 3 municípios, Natal, Mossoró e Parnamirim. Nós temos 8 sessões distribuídas nesses 3 municípios, mas são sessões que os eleitores tinham que requerer até o dia 23 de agosto a sua transferência temporária. Por que temporária? Porque terminada a eleição, ele não precisa fazer nada, que ele continua votando onde ele já votava. São pessoas que votam em outro estado, que requereram esse cadastramento temporário para poder votar aqui. São eleitores que já sabiam que no período da eleição eles não iam estar no seu local, no seu domicílio original. Desde que ele fosse para municípios com mais de 100 mil, ele tinha essa opção. Agora, muitas pessoas perderam o prazo e não têm o que fazer mais. Agora, ele vai ter que justificar. Todas as sessões eleitorais, elas são mesas receptoras também de justificativa. Mas, para evitar vamos dizer assim, como uma eleição com 6 telas, muito complexa, que deve dar algumas filas, nós escolhemos alguns locais específicos de grande fluxo de turista, como na Pipa, no aeroporto, na rodoviária, em Mossoró. Em alguns pontos estratégicos, nós vamos ter mesas receptoras exclusivas para justificativa, que é bem mais rápida, né? O atendimento é bem mais rápido. Então, num dia, você chegando lá em pouco tempo, em poucos segundos, você justifica seu voto. E quais são as penalidades para quem não vota e não justifica? São aquelas penalidades que, ficando 3 eleições consecutivas, ele deixa vai ser cancelado o seu título. Mas também ele deixa de participar de, vamos supor, concurso público, fazer financiamento em instituições oficiais, tirar passaporte. Então, tudo isso ele fica impedido até que se regularize sua situação. Uma dúvida que muita gente ainda, principalmente o pessoal mais antigo, tem com relação a voto branco, voto nulo. Vamos explicar mais uma vez. Hoje, a urna eletrônica tem a opção de você votar em branco, né? Tem uma tecla específica do voto branco. O voto nulo, ele tem que usar a criatividade. Não existe uma tecla de votar nulo. Ele tem que votar num número que não seja de candidato e também não seja número de partido para deputado federal e estadual. Então, ele escolhendo, por exemplo, um 00... É o famoso voto na legenda, no caso. Porque se ele votar só no número do partido, vai para a legenda. Mas se ele votar no número que não existe partido e nem candidato, então aquele voto vai para nulo. A diferença não tem nenhuma. Voto branco e voto nulo não tem diferença alguma, porque não é contabilizado para o quociente eleitoral. Então, só é considerado os votos dados a candidatos ou na legenda. Vamos explicar melhor o que é voto de legenda, voto na legenda. O voto de legenda é aquele eleitor que não quer, vamos supor, escolher um determinado candidato, mas tem uma simpatia por algum partido. Então, ele quer votar no partido e deixar que, dependendo de quantos o partido vai fazer, os mais votados vão se eleger. Então, isso é adotado por algumas pessoas que não querem votar num determinado candidato e votam na legenda dele. Certo. Bem, no dia da votação, como o senhor já falou aqui, são 6 votos, não é isso? Nessas 6 eleições. votos. E o TRE sempre recomenda levar uma cola com os números já anotados. Essa cola pode ser levada no celular? Vai ter acesso à cabine e o celular? Não, infelizmente o celular você vai poder levar, até porque nós estamos incentivando o uso do e-título, mas o celular não pode ser usado dentro da cabine, certo? Ele vai ter que estar, ou vai entregar ao mesário, ou vai ter que estar dentro do bolso do delegado. Não pode estar entrando na cabine eleitoral com o celular. Então, o que a gente pede é que ele leve anotados numa cola que também tem para baixar em vários sites, não só no TRE, como em outros sites, que é muito importante, porque são 6 telas. A ordem é importantíssima.
A pessoa for votar com a ordem trocada, vai votar tudo errado. E depois sai dizendo que a urna não está sendo correta. Então, Qual a ordem? A ordem é deputado federal, pela primeira vez, vai começar agora com deputado federal, depois vem deputado estadual, e este ano, por ser uma renovação de 2/3 do Senado, vão ser 2 votos para o Senado. Então, você vai votar para o primeiro candidato do Senado e depois vai votar para o segundo. Uma observação que nós fazemos é, se ele for votar no mesmo candidato para o Senado, ele vai dizer voto repetido. Se você confirmar, vai para nulo o segundo voto. Então, não adianta você querer dar 2 votos a um candidato só do Senado, que só vai ser considerado um, porque o segundo vai ser nulo. E depois, na sequência, vem governador e presidente. E mais uma observação, no município de Campo Grande, nós vamos ter uma consulta plebiscitária, ou seja, esses eleitores de lá vão ter uma 7ª tela, que vai ser uma consulta plebiscitária para dizer se quer que o nome do município mude de Augusto Severo para Campo Grande. Interessante. E também é bom lembrar que tanto o primeiro voto para o Senado, o segundo voto para o Senado, não tem peso, né? Os dois valem do mesmo jeito. É uma totalização, no final... 2 candidatos. 2 candidatos, você vota, no final vai ter a votação totalizada dos candidatos ao Senado. Então, aqueles 2 mais votados vão ser os eleitos. Certo. Também com relação ao dia da votação, a conduta do eleitor. O eleitor pode ir com camisa expressando o nome do seu candidato, pode usar bandeira, pode usar bottom, pode distribuir bottom. Não, na legislação é bem claro, ele pode ir de maneira individual, ele não pode se agregar, porque aí considera isso boca de urna. Então, ele pode estar isoladamente com sua bandeira, pode estar com seu adesivo, seu broche, só não pode estar de camisa com o candidato. Entendeu? Então, no dia, não pode estar com camisa de candidato, porque a legislação só permite essa forma, adesivo, broche e bandeiras. Certo. Então, no caso, não pode usar a camisa com a foto do candidato. Não. Mesmo que essa camisa não tenha sido produzida por um partido ou uma campanha. Isso é que a legislação está lá escrita, o que pode e o que não pode. Agora, cabe também alguma interpretação de dizer isso, porque pode alegar que não, isso aqui fui eu que comprei, eu quero ir. Então, assim, vai depender muito da decisão do juiz eleitoral de se vai aceitar ou não. Eu disse assim, olhando friamente a legislação, lá está dizendo o que pode e o que não pode. Certo. Só para terminar, o que são as sessões especiais? Sessões especiais é para receber aqueles eleitores com alguma dificuldade, principalmente de locomoção, porque algumas sessões eleitorais não são totalmente acessíveis. Então, aqueles eleitores que desejam votar, ele deve requerer, agora mais, não um local específico onde vai ter toda a acessibilidade para que ele não possa ter nenhum problema para votar. Agora, de qualquer forma, todas as urnas ela têm o mecanismo para o deficiente visual. Nós temos o sistema Braille nas teclas e temos o áudio, que ele pode ser habilitado para o mesário para ele poder votar e colocar um fone de ouvido e sair acompanhando o que ele está digitando nas telas. É mais uma questão de acessibilidade do local do voto. Isso. Ok, muito obrigada, Marcos Maia, secretário de Tecnologia e Informação do TRE. Foi muito rica a entrevista de tantas informações e quem tem mais dúvidas ou quer saber um pouco mais sobre o que foi dito aqui, também pode usar o Disque Eleitor, não é isso? Isso, estamos aí, como eu falei no início, tem essa semana todinha, o sábado e o domingo, com 0800 084 5464. Ok, então, só nos resta desejar bom voto. O Portal no Ar vai fazer uma cobertura no domingo, fique ligado, nós vamos cobrir o voto dos candidatos, vamos cobrir a abertura e o fechamento das sessões eleitorais e a apuração. Uma última pergunta, com essa cobertura todinha de urnas eletrônicas, o TRE estima finalizar a apuração no Estado, que horas? Como é uma eleição complexa, a gente acredita que vai ter alguma fila e vai retardar um pouco o final da votação. A gente trabalha sempre com 22 horas, um número, se não 100%, mas muito próximo disso. Mas acredito que já deve estar definido praticamente tudo às 22 horas do domingo. Pois bem, então o eleitor potiguar vai dormir sabendo se tem segundo turno na capital, no Estado e quem são os deputados federais, estaduais e senadores eleitos pelo Rio Grande do Norte. Isso aí é o que o tribunal está trabalhando como a nossa meta. Então, sucesso e bom voto para você.